aqui com o professor Caio César, que é professor de Planejamento Multimídia na uma das matérias que dá do curso de Produção Multimídia da PUC. Ele também é coordenador do curso de Produção Multimídia. Estamos aqui para fazer uma entrevista aí sobre a inteligência da nossa matéria de processos cognitivos do Bruno Vasconcelos. A gente gostaria de saber do Caio o que ele acha da relação do que é inteligência. E se ele acha que a inteligência, o fator genético é mais preponderante, ou se o cérebro ele pode ser modificado, ele é plástico, a vivência, o tempo, o esforço da pessoa pode superar algumas deficiências iniciais da pessoa, ou se não, a genética é determinante em relação a isso. Olha, eu posso vir a ser desmistificado completamente, mas o que eu imagino, sei porque eu não sou conhecedor da área, mas o que eu imagino é o seguinte: no que diz respeito à capacidade para resolver problemas, inteligência como capacidade para solucionar situações, resolver problemas, eu acredito que isso seja uma coisa meio semelhante em todos os seres humanos. O ser humano ele tem uma capacidade igual, todo mundo quando nasce vai se desenvolver de tal forma a ter capacidades semelhantes. O que vai influenciar é a vivência da pessoa. Eu imagino que a pessoa, as capacidades, as aptidões, as afinidades, elas vão sendo encontradas ao longo da vida e vão sendo exploradas e desenvolvidas também ao longo da vida. E se a pessoa desenvolve ou explora mais uma capacidade do que outra, certamente no final das contas ele vai ter mais aptidão para aquela coisa específica. Por exemplo, eu não sei tocar nenhum instrumento musical, eu sei só o beabá de uma coisa ou outra, mas eu entendo que se eu tivesse explorado isso mais na minha infância, ou se eu me dedicar mais hoje a isso, eu vou desenvolver uma capacidade de fazer essa coisa. Eu comecei a praticar um esporte específico depois de adulto. Eu não sabia das regras, não tinha capacidade física, mas fui me esforçando, praticando algumas horas por dia. Depois você tem uma capacidade, você se destaca naquilo ali. Não foi o meu caso, mas é possível você se destacar. Então eu acho que a capacidade de resolver problemas ela não é genética. Todo mundo tem uma carga mais ou menos semelhante. O que acontece é que algumas pessoas exploram de determinada maneira, outras exploram de outra maneira. O que está envolvendo essas pessoas aí, pensa numa criança. Se você coloca uma criança no seu período aí de formação, né, dos primeiros anos de vida, e só coloca essa criança para escutar a música popular e incentiva essa criança a desenvolver as suas aptidões musicais, é muito provável que ela vai ter interesse em trabalhar música popular. Quer dizer que extinta a possibilidade dela trabalhar música erudita? Não, mas é menor. Agora, se você colocar a criança, cercar a criança de referências de música erudita, a chance dela desenvolver capacidades musicais vai ser mais ou menos a mesma, eu acredito, mas ela vai ter uma inclinação para a erudição, né? Não que uma maneira seja melhor do que a outra. Penso também no esquema de, vai falar muito sobre a sua capacidade de resolver problemas, a carga de conteúdo e de referencial que você tem. E de onde que vem isso? Vem de, às vezes, leitura. E se a criança ela não for cercada num ambiente em que a leitura é incentivada e observada como algo positivo, a chance dela estudar e dela vai ser menor. A chance dela ver prazer em ler um livro vai ser menor. Então, eu não acho que é uma coisa assim, o cérebro do fulano, do Hawkins, é diferente do cérebro do cara que, sei lá, tá dando aula de produção multimídia. Não acho. Então a gente pode dizer que o contexto é extremamente importante e o cérebro também seria uma espécie de músculo, que o treinamento pode fazer com que ligações das sinapses sejam desenvolvidas e isso torna a pessoa... Pois é, cara, eu não tenho conhecimento suficiente para fazer afirmações, mas o que eu imagino ser é algo nesse sentido. Todo mundo tem capacidades semelhantes, né? O que
acontece é que aí tem uma galera que vai estudar num ambiente em que a matemática é enxergada como algo ruim, aí essa pessoa vai desenvolver uma preguiça por matemática e não vai conseguir. Eu estou falando do meu exemplo, eu nunca fui incentivado a trabalhar matemática, então eu tenho ojeriza a matemática. Mas, poxa vida, será que eu não tenho capacidade de resolver um problema matemático complexo? Se eu estudar, eu tenho certeza que eu vou ter essa capacidade. Né? É o esquema de gosto. Né? Se você vai dar pela primeira vez comida para uma criança e você já faz cara feia e esperando que a criança vá fazer cara feia também, essa criança fatalmente não vai gostar daquilo por influência do que você está fazendo, e aí, poxa, né? Ou perceba, menino pequeno que tem medo de cachorro, é muito provável que a mãe ou o pai tenham medo de cachorro também, ou alguém mais velho que fica com ele tem medo de cachorro. O menino tem medo de trovão, é porque alguém que está perto dele tem medo de trovão. Então eu rezo nessa cartilha de que a gente é muito fruto do meio. Entendi. Em relação então aos vários tipos de inteligência, porque alguns autores falam que existe uma inteligência única que pode ser medida de uma certa maneira, já outros autores afirmam que as inteligências são várias e ela é dividida em várias, alguns dividem em 7 inteligências. Qual a sua opinião sobre essa relação? Eu acho muito complicado medir inteligência, porque que parâmetros que você está usando, né, é complexo. Não sou muito partidário, por exemplo, de teste de QI. Eu já fiz, mas não sei qual é o meu QI. Mas eu acho que isso tem uma influência muito mais negativa do que positiva. O cara saber se o QI dele é alto, se o QI dele é baixo, ou souber se o QI dele é alto, se o QI dele é baixo. Se o QI dele é alto, ele vai para a mensa e vai virar um arrogante da mensa. Sei lá, enfim, isso não quer dizer muita coisa. Né? Olhando de fora, esses diferentes, você fala de inteligência emocional, esse negócio? Porque alguns autores trabalham com inteligência musical, inteligência espacial, inteligência fotográfica, inteligência linguística. Existem percepções, capacidade, todo mundo tem semelhante. Eu acho que existem percepções, por exemplo, o cara pode perceber, saber a partir do seu discurso o que você está querendo descobrir numa entrevista para emprego e moldar as respostas dele para aquilo que você está esperando ouvir. Isso quer dizer que esse cara tem inteligência emocional? Não, ele é perspicaz, ele é um cara que soube observar e perceber alguma coisa. Eu acho que esse papo dessas muitas inteligências é muito vender livro, mas eu posso estar sendo desmistificado aqui. Né? Se eu for, por favor, me avise, né? Para saber qual que é a maneira. Pode ser. Para parar de falar bobagem. Não temos a resposta, né? Mas, então, como última questão, gostaria de saber a sua opinião em relação à inteligência artificial. Ela teve muito de moda nos anos 60 e 70, se acreditava que ela chegaria a um nível muito próximo à inteligência humana. Rapidamente, a gente está já em 2012, e ela evoluiu muito, mas não da maneira como os autores daquela época pensavam. E agora ela está passando por uma nova fase, uma nova revitalização em função dessas novas tecnologias e o próprio novo conhecimento em relação ao cérebro humano. E daí fica a questão que já naquela época era colocada: a inteligência das máquinas, ela pode chegar a ser como a inteligência humana e até mesmo superá-la? Eu não sei, esse é exercício também para quem quer vender livro, cara. Mas o que eu entendo é o seguinte: as ferramentas de inteligência artificial que a gente estava acostumado a ver nas décadas passadas, elas eram todas baseadas em árvore de decisão. Se isso, então isso. Se isso, então aquilo. Eu imagino que as novas possibilidades de atuação mais semântica e de estudo de semântica, óbvio, né, aumenta a capacidade de processamento, você tem uma possibilidade de uma máquina tomar decisões. A gente vê isso, inteligência artificial se manifesta no automóvel que faz baliza, aquele carro da Volkswagen que faz baliza. Ele está calculando distâncias, ele está tomando a decisão de fazer uma aceleração até tal ponto, parar, porque ele está olhando todos os parâmetros em volta e falando, e se o carro está inclinado, então tem que acelerar mais porque está inclinado. Então, não deixa de ser uma questão, uma coisa de árvore de decisão. Aí as pessoas que são têm origem nas ciências exatas podem falar com mais propriedade, como eu falei em matemática, né?
Mas eu imagino que com essa mudança do jeito de fazer as associações, há uma possibilidade de um desenvolvimento mais alto dessas ferramentas de decisão, de recomendação baseada no seu histórico, né, baseado no estudo ferramenta de recomendação do Netflix, por exemplo. Ela olha o que você assistiu no último mês, qual foi a nota que você deu para aquela coisa, as pessoas com as quais você convive, o que elas assistem, se vocês compartilham gosto, olha um monte de coisa para te sugerir um filme. Isso é ferramenta de inteligência, né? Ela não está tomando uma decisão por você, mas ela está te sugerindo baseando numa análise de uma série de parâmetros que antes não era possível analisar. Agora, com essas possibilidades, talvez. Você agradece a participação do professor Caio César nesse trabalho da disciplina de processos cognitivos e muito obrigado, então. Falou.